A paz, ministros do Ministério Infantil, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um ponto assim, crucial da sua ministração, que é sobre a introdução. Eu sempre falo assim que a introdução ela prende a atenção das crianças logo nos primeiros minutos. Eu não sei se você já teve essa situação, isso é muito comum. Sabe você preparar aquela lição maravilhosa? Você preparou o conteúdo, começou a ministrar, mas aí você percebeu que as crianças se dispersaram. Começa a fazer pergunta nada a ver, começa a mexer em outras coisas. E, gente, isso é mais comum do que você imagina. Então a ideia aqui, mas existe um caminho, né, que a gente vai estar passando hoje, que eu falo que é uma introdução, a introdução poderosa. Ele chama a atenção das crianças, conecta as crianças ao tema, né, que você vai passar e prepara o coração deles para a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo hoje, da gente entender a importância dessa introdução e de saber montar essa introdução para a sua aula. Mas antes disso, eu queria aqui passar para vocês, primeiro agradecer. No outro vídeo teve o comentário da Silene, achei muito rico isso. Ela falou que numa dessas dicas ela já está usando no Ministério Infantil dela e já surtiu efeito. Gente, meu coração se enche de alegria. Vocês podem ver que é um canal pequeno, a gente ainda está caminhando, mas só de saber que algumas dicas já estão sendo utilizadas no Ministério Infantil e surtindo efeito, eu fico muito feliz. Então eu queria aqui agradecer. E vocês aproveitem para comentar. Outra coisa, antes da gente iniciar a nossa capacitação de hoje, depois vocês deixem aqui no comentário o e-mail de vocês, porque eu vou estar mandando um e-book sobre brincadeiras com propósito. Lá no meu Instagram, minha outra página, a gente levantou um debate assim, sobre, porque no Ministério Infantil não é lugar de brincadeira. O Ministério Infantil é lugar da palavra. Sim, não é lugar de brincadeira sem propósito. Criança aprende brincando, gente. Não seja aquele tio, aquela tia chata, aquela tia metódica. Não, que aqui não vai brincar, que aqui não é lugar de brincar, que é lugar da palavra de Deus. Gente, aquela criança vai fugir do ministério, fica com raiva de você. Entenda, a criança aprende brincando, a criança precisa da ludicidade para compreender certas verdades. Só que a brincadeira ela tem que estar com propósito. Eu preparei esse e-book. São de 30 brincadeiras com propósito, sobre perseverança, sobre respeito, sobre oração. Tá bem bacana. Tá simples, mas tá bem bacana, porque tem lá a forma de como faz a brincadeira e o propósito. E são brincadeiras simples, não precisa de um caixa para você sair comprando mini materiais, são coisas que dá para fazer. E vai trazer um propósito pro seu Ministério Infantil. A gente vai estar mandando, tá em formato de PDF. Não vai ser cobrado nada, tá? Não estou vendendo esse material. É um presente para vocês poderem usar dentro do Ministério Infantil de vocês. Não esquece de deixar aí nos comentários o seu e-mail, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a prática agora? Vamos para nossa aula? Então vamos lá, gente. Quando você faz uma introdução, você cria uma conexão com aquela criança. Essa é a diferença. Tem algumas coisas que vai ser interessante você marcar, tá bom? E ir anotando. Vou dar um exemplo. Você vai iniciar a lição bíblica da tempestade, né? De Jesus no barco, lá na tempestade e tal. É uma história muito conhecida. Você já começar assim a história. Então, crianças, havia uma tempestade e os discípulos que estavam naquele barco, eles se apavoraram, porque afinal as ondas eram muito grandes. Mesmo Jesus estando no barco dormindo, eles se apavoraram, crianças. É legal começar assim? Mas já começar direto na história, a probabilidade dessa criança se dispersar ela é muito grande. Você tem que começar com uma introdução onde você cativa uma curiosidade naquela criança. Criança é curiosa, a gente sabe disso, né? Criança mexe em tudo. Criança quer fuçar tudo, criança quer aprender tudo. Então assim, a gente tem que aprender a criar uma curiosidade nela com a introdução, criar uma conexão com ela e tentar fazer com que ela se identifique com aquela lição. Então você já parou para pensar que nessa mesma lição você pode começar assim: crianças, quem aqui já teve muito medo? Você já criou uma pergunta e aí vai começar, né? Eles começam a responder. E ali você usa situações que eles estão falando para durante a lição você acabar falando: o fulaninho, o Joãozinho falou que ele teve medo uma vez disso e disso. Aqueles discípulos também tiveram medo. Então durante toda a ministração você está fazendo uma ligação com algo que ele falou. Gente, isso pode parecer besteira, mas não, isso vai introduzindo cada vez mais e vai cativando cada vez mais. A probabilidade dele dispersar é menor quando você consegue fazer essa relação com eles ou fazer uma curiosidade, sempre com uma pergunta. Vários pastores que quando vão pregar utilizam dessa artimanha que eu falo num bom sentido, né? Quando você inicia trazendo uma pergunta, trazendo um questionamento, tentando fazer uma ligação, por mais que a criança não entende na hora, fala: nossa, o que será que ela quer fazer? O que será que ela quer perguntar com isso? Você já ativou no campo deles, no campo aqui da mente deles, só dele parar para pensar, para tentar entender o que você quer dizer com aquilo, você já ativou algo na mente dele para absorver uma atenção, você já captou a atenção deles. Então isso que é introdução. Você, antes de iniciar a sua lição, você preparar primeiro, antes de já iniciar já com
todo o andamento, entendeu? Então, eu falo pra vocês, vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui. Eu tô falando sobre confiança, né? Criança, já parou pra pensar? Você tá num avião e um piloto chegar pra você, oi, vem até aqui. Você quer pilotar comigo? Claro que a gente vai ficar assustado, né? Mas se o piloto falar, olha, aperta aqui, você vai apertar. Sabe por que você vai apertar? Porque você tem confiança no piloto, você sabe que ele pilota o avião, ele sabe. Você não vai sair apertando do nada, mas se ele falar, agora puxa a alavanca, você vai lá e vai puxar a alavanca, porque você confia nele. Ou seja, isso é confiança. Você trouxe ali uma relação e aí você entra. E a confiança com Deus é a mesma coisa, crianças. Hoje a gente vai confiar, hoje a gente vai falar sobre um personagem que teve muita confiança em Jesus. E aí você inicia a história, entendeu? Ou seja, gente, a introdução, ela é rica, pra você fazer, cativar essa criança. Aí você pode falar assim, ai, Ana, mas muitas vezes eu não tenho tanta ideia assim pra fazer uma introdução. Gente, vou dar uma dica pra vocês, uma dica de ouro. Usem o ChatGPT. Você fala, Ana, mas a inteligência artificial, sim, gente, utiliza o ChatGPT, as inteligências artificiais ao nosso favor. Primeiro, a gente ora, né? A primeira base da sua lição bíblica é orar. Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar várias ideias. E essas ferramentas feitas também nos ajudam. A diferença é você saber usar o prompt, certo? O que é o prompt? É aquele comando que você vai dar para a inteligência artificial te trazer um resultado, tá bom? Então tem que saber reformular bem. Sobre uma introdução, quando você abrir o ChatGPT, você pode escrever assim, gostaria de uma introdução, aí gravem aí, vai anotando. Impactante, uma introdução lúdica para faixa etária assim assada. É bom você falar faixa etária, é bom você falar a quantidade de crianças mais ou menos que tem na sala, porque muitas vezes vem uma ideia de uma dinâmica, né? Tem vários tios e tias que iniciam com um quebra-gelo, uma dinâmica para introduzir a lição. A inteligência artificial pode te sugerir isso, mas é importante você colocar a quantidade de criança. Você coloca ali a questão da lição, o tema da lição, onde está a lição. Coloca lá, eu quero uma introdução onde prenda a atenção dele, seja impactante, seja lúdico e deixa a mágica acontecer. Já vai vir lá uma ideia e aí você vai aprimorando aquela ideia. Então, gente, essas ferramentas, elas não são que, ai, meu Deus, usar. Não, essas ferramentas servem para nos auxiliar. Inclusive fazer criação de imagem. Lembra que eu falei na nossa aula anterior? Criança, ela aprende, ela é muito visual, ela precisa de uma imagem. Associar até uma canção. Você vai fazer uma memorização de versículo. Já imaginou colocar aquele versículo em uma canção? A inteligência artificial está aí para nos ajudar. Então utiliza isso a nosso favor. O importante é você criar uma boa introdução, que você faça uma ligação com a criança, seja impactante para você iniciar a sua ministração. A probabilidade dela ficar até o final da sua lição prestando atenção é muito maior. Espero que você tenha gostado da dica.